Histórico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, Congregação Jardim Guanabara 1. A Congregação Jardim Guanabara 1 é fruto de muitas orações, apoio e dedicação da Igreja Mãe, a Congregação do Padre Andrade. Esses incansáveis irmãos realizavam cultos nas casas de alguns poucos crentes que moravam nesta área. Em meados de 1977, a saudosa irmã Maria Mirtes Teixeira Pinto, fundadora deste trabalho, permitiu que os irmãos usassem sua casa para reuniões de oração em favor do grande trabalho já iniciado. A igreja deu início no dia 12 de julho de 1978, às 19h30, e foi chamada de Igrejinha da PR Luz, por ter sido instalada na rua desse mesmo nome, pelo então supervisor da Igreja Mãe, a Congregação do Padre Andrade, o saudoso pastor José Deusdete Farias. A inauguração da congregação se deu em 24 de julho de 1978, após 12 dias que o trabalho havia começado. No ato da inauguração, foi empossado como supervisor o então diácono Raimundo Duarte Rocha, que ficou pouquíssimo tempo à frente do trabalho, apenas 2 meses e 5 dias, pois o mesmo, nas convenções de setembro de 1978, foi convidado a pastorear a atual congregação de Padre Andrade. Nesse mesmo período, foi convidado para pastorear a Igrejinha da PR Luz, um auxiliar que já cooperava na evangelização e já fazia um excelente trabalho, o nosso amado e querido pastor de honra desta congregação, o pastor Mariano de Oliveira Barreto Falcão. Peraí, irmão. Ele está aqui e não me deixa mentir. A posse do pastor Mariano Falcão se deu em 17 de setembro de 1978. No dia 25 de dezembro do mesmo ano, houve a inauguração do primeiro conjunto de louvor formado por crianças, o Conjunto Infantil Vencedor pela Fé. O evangelho se expandiu e, graças ao incansável trabalho desse homem de Deus, que não media esforços para alcançar as almas perdidas, trabalhando somente pelo amor à causa de Cristo e à igreja, o trabalho prosperou grandemente. Deus nos abençoou de tal modo que foi necessário construir um novo templo mais amplo, porque não cabia, né? Mas a quantidade de irmãos que já estavam. No mesmo período, foi fundada a Congregação da Cidade Oeste 1. Então, sob a liderança do pastor Mariano Falcão, iniciou-se a construção de 2 templos ao mesmo tempo. O novo templo de Jardim Guanabara, que passou no momento a se chamar Jardim Guanabara, antes era PR Luz, e o templo da Congregação da Cidade Oeste 1. Em 3 de novembro de 1985, às 16h30, foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo templo. Na ocasião, estiveram presentes os pastores Deusdete Farias e o pastor Pedro Cavalcante, representando o então pastor-presidente, pastor Sebastião Mendes Pereira, saudoso pastor Bastos. A evolução da construção se deu com sacrifício, oração, trabalho duro e muita ajuda dos irmãos. Nosso templo levou 5 anos para ser construído, até que no dia 25 de agosto de 1990, nosso lindo templo de Jardim Guanabara foi inaugurado. E a igreja continuou crescendo, avançando e prosperando. Nosso pastor Mariano Falcão dedicou 14 anos de sua preciosa vida à nossa congregação, doando-se muito por esta obra. Somos frutos dessa entrega e muito gratos a Deus, ao pastor Mariano Falcão e à sua família, por todo esforço, sacrifício, dedicação e amor a nós dispensados. Viu? Muito gratos. No dia 20, eu, pelo menos, também a minha família, somos frutos desse trabalho dele. No dia 28 de junho de 1992, o então presbítero Mariano Falcão se despediu de sua amada congregação, tendo ficado conosco de 17 de setembro de 1978, até o dia 28 de junho de 1992. No dia 9 de julho de 1992, o pastor Deusdete impulsou como supervisor o saudoso e também amado pastor Manuel Rufino Bezerra. Deus cooperou grandemente conosco e a gestão do nosso pastor, Manuel Bezerra, foi marcado por um período muito abençoado e de muita prosperidade.
Nesse período, a igreja fez a aquisição da nossa casa de apoio, né, anexo aqui do templo, e foram abertas as congregações de Jardim Guanabara 2 e Polar. Pastor Manuel Refino Bezerra serviu a esta congregação com muita dedicação durante 15 anos. Por motivo de saúde, teve que se afastar e deixar a supervisão desta congregação em meados de 2007. Neste mesmo período, foi empossado como supervisor nosso também querido e amado, na época, diácono Raimundo Cláudio Alcântara. E o Senhor continuou a boa obra que havia começado. Em sua curta gestão, a bancada da igreja foi trocada e o altar foi reformado. Somos gratos a Deus pela dedicação e amor dessa família abençoada que muito nos ensinou. O pastor Cláudio ficou conosco por um período de apenas 2 anos e 6 meses, afastando-se em fevereiro de 2010, deixando como responsável pela igreja o então diácono Célio Silva de Oliveira, que foi efetivado supervisor em agosto de 2010. O nosso também amado e querido pastor Célio Silva trouxe consigo alguns hábitos que trazia consigo desde a juventude, que logo transmitiu para a igreja, como a oração, o avivamento, a evangelização, visita aos lares, vigílias, ensino e discipulado. E sob sua liderança, Deus nos abençoou grandemente, fazendo-nos prosperar. Na gestão do pastor Célio, foi aberta a congregação de Monte Moriá. Também em sua gestão, a parte física do templo foi modificada, com apoio da igreja, principalmente dos obreiros desta congregação. As centrais de ar-condicionado foram colocadas, portas e janelas foram trocadas e a reforma e ampliação do nosso templo foi realizada. No dia 17 de junho de 2018, às 17h30, foi realizada a cerimônia de relançamento da pedra fundamental do templo, pelo então convidado de honra, como sempre, né, nosso pastor Mariano Falcão. E no dia 16 de dezembro de 2018, realizamos a festa de reinauguração do templo. No dia 14 de agosto de 2019, o nosso amado e querido supervisor, evangelista Célio Silva de Oliveira, se despediu da nossa congregação, após 38 anos de comunhão. Congregação onde ele nasceu, serviu, amou e pastoreou durante 9 anos e meio. Nessa mesma data, 14 de agosto de 2019, durante o culto de transição, o nosso querido pastor presbítero Francimar Anderson de Santana Araújo foi recebido com muito amor pela nossa congregação e foi empossado como supervisor pelo pastor presidente, pastor Antônio José Azevedo Pereira. Hoje, 30 de agosto de 2020, nossa igreja está completando 43 anos, sob o tema "O Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração". Glorificamos a Deus por mais um ano de bênçãos e realizações que o Senhor nos concedeu. E no dia 14 de agosto de 2020, completou o 1º ano de posse do nosso também amado, querido pastor atual, né, o presbítero Francimar Anderson de Santana Araújo, como supervisor de Jardim Guanabara 1. Estamos muito felizes em tê-los conosco, o pastor e sua linda família. A irmã Rubinelli, a Aninha, né? E agora, mais recente, a nossa campeã de figurinha do WhatsApp, né? Que é a Evinha. Queremos salientar que neste pequeno período de tempo, essa família nos conquistou completamente. Aprendemos a amar, respeitar e admirar esse homem de Deus, servo do Senhor, pelo seu bom caráter, postura, dedicação, compromisso, zelo, organização, exemplo. Seu bom testemunho nos inspira e nos ensina. São muitas qualidades, né? Tivemos um ano não muito fácil, ano de pandemia, onde tivemos muitas perdas, idosos, membros ou parentes próximos dos nossos membros, ano de dificuldades, de dor, mas também de bênçãos e vitórias. Deus operou maravilhas na pandemia, usou o seu servo, né, o nosso pastor Francimar, maravilhosamente, nos direcionando como pastor, como líder, administrador, conselheiro, amigo, dispenseiro nesses tempos difíceis. Queremos dizer que entendemos na prática um tema que é bastante latente e recorrente nas mensagens do nosso pastor, que também traz a sua marca, que é amar, acolher e servir. Na verdade, aprendemos na prática o que é ser igreja de Jesus.
aprendemos o verdadeiro sentido do que é amar, compartilhar e doar. Também tivemos muitas melhorias físicas no nosso templo, como algumas reformas nas salinhas, na cozinha, no altar. Mas uma das conquistas mais significativas neste ano foi a transmissão dos nossos cultos online, que já era um desejo e uma necessidade nossa, e com a ajuda da igreja, alguns ajustes, muito trabalho e disposição, nosso pastor, juntamente com a igreja, pôde pôr em prática. Neste dia especial, queremos parabenizar o pastor Francimar, felicitá-lo. Queremos dizer, pastor, que o senhor sinta-se abraçado e amado por esta igreja. Ele ama, lhe admira, nosso querido pastor Francimar. Somos uma igreja privilegiada e ricamente abençoada por Deus. Parabéns, Igreja do Senhor, de Jardim Guanabara 1, pelos 43 anos, servindo a Deus com muita alegria, influenciando e abençoando gerações.